amantes da tia, meus tesouros. Vamos a mais uma aula, tá bom? Agora a gente vai com o conteúdo de redação e ortografia. Procurem estar com seu material, estejam em um local tranquilo, silencioso, para que vocês possam acompanhar a aula com mais facilidade, tá bom? O conteúdo de hoje é texto de opinião. Vai estar lá no seu livro Marcha Criança, tá? O livro de produção de texto. E também a gente vai falar um pouco sobre as terminações ão e ona, lá no livro Farias Brito. Então, vamos ao que interessa. Texto de opinião. Você já ouviu falar esse termo, desse gênero textual? Texto de opinião. O nome já nos dá uma certa ideia, né? Opinião, algo em que eu possa opinar, que eu possa dar a minha opinião. Qual a diferença entre opinião e informação? O que é que vocês acham? Será que existe uma diferença? A gente vai ver isso agora. A informação, meus amores, é o que se pode ser confirmado e verificado por todos. É algo verídico, algo verdadeiro, em que você pode estar repassando para alguém se realmente você tiver certeza, se esse fato for verdadeiro, certo? É uma informação. Por exemplo, quando alguém pede uma informação a respeito de algo que você saiba, você vai passar essa informação tendo certeza que aquilo é realmente verdadeiro, tá bom? Opinião é o ponto de vista de cada pessoa sobre um determinado assunto, que pode estar de acordo ou não com o grupo em que ela pertence. Então, a opinião é algo pessoal. Cada um de vocês tem a sua opinião. Você tem uma opinião diferente da minha em determinado assunto? Então, a opinião é sua. É diferente da informação, que é algo verídico, tá? Algo verdadeiro. Então, a opinião, ela depende do ponto de vista de cada um. Por exemplo, eu posso gostar de chocolate, eu tenho a minha opinião a respeito do chocolate. Você pode não gostar de chocolate. Então, você também tem os seus motivos e a sua opinião para não gostar, beleza? Na construção de um texto de opinião, a gente vai ver que ele é um texto publicado em jornal, revista ou internet e que, além de informar, apresenta a opinião, a posição do autor em relação ao fato ou ao tema em discussão. Ou seja, esse texto, antes de ser publicado, ele é investigado, tá? E ele aponta a opinião de quem está escrevendo. Quando você for fazer um texto de opinião, você vai estudar o assunto, vai conhecer e vai dar a sua opinião, o que você achou de um assunto ou do tema que você vai escrever, beleza? Num texto de opinião em geral, podem ser identificadas 4 partes. Agora a gente vai ver a estrutura desse gênero textual. Como é que ele é identificado? A gente pode identificar ele a partir da introdução, por exemplo, pois apresenta a ideia principal, também chamada de tese. Isto é a posição a ser definida ou a ideia sobre a qual será construídos seus argumentos. Explicando. Na introdução, você vai falar o tema, o conteúdo principal que você vai escrever ali no seu texto, tá certo? E também você já vai dar a sua opinião, você vai defender aquilo que você acha que é verdadeiro, certo? Pode também situar o leitor em relação ao assunto, é como eu havia falado, que na introdução você também já vai indicar ao leitor aquilo que você vai falar, de que vai se tratar o seu texto. E é feita uma espécie de resumo para que o leitor possa compreender o fato a ser tratado. Como assim, professora? Você vai, no primeiro parágrafo, dizer de forma clara a sua opinião e ainda vai falar o que vai conter no restante do texto, certinho? Outra característica desse gênero textual são os argumentos. O que é um argumento, meu amor? É você defender aquilo que você acredita, é você argumentar. Por exemplo, quando eu digo a respeito da volta às aulas, que é um tema que a gente está aí, você com certeza já ouviu falar, às vezes a sua mãe ou seu pai tem opiniões diferentes. O papai quer que volte às aulas, a presenciais, nas escolas. A mamãe acha que não, que acha que é um pouquinho perigoso. Então, o argumento é o que a mamãe vai dizer para que convença o papai a não querer voltar para a aula. Ou
o argumento pode ser o que o papai vai falar para a mamãe para convencê-la, tentar convencê-la, por que se deve voltar às aulas presenciais. Entenderam? Então, o argumento é a fala, é a opinião que a pessoa vai dar a respeito daquele assunto para tentar convencer a outra pessoa de que o fato ou o tema que está em estudo possa te levar a ter a mesma opinião, certo? A opinião agora, para se tornar seus argumentos mais consistentes, o autor procura mostrar fatos, comparações, tentando fazer com que o leitor acredite em suas ideias. Foi o que eu acabei de falar. Então, você vai dar a sua opinião, vai tentar convencer a outra pessoa que a sua opinião, que o que você está dizendo é positivo. E o quarto passo é a conclusão. Esse texto encerra o texto, geralmente reafirmando o argumento apresentado pelo autor na introdução. Então, o texto ele é encontrado a introdução, que é onde você vai dar a ideia do que você vai trabalhar e dar a sua opinião. Nós vamos ter também a sua opinião que deve ser colocado, o seu argumento, por que você acha que aquilo ali tem que ser feito. E não esquecer da conclusão, que é onde encerra, né, o seu texto, falando exatamente, né, de tudo um pouco que foi abordado nesse texto, tá bom? Aqui eu tentei resumir para vocês, para que vocês possam entender melhor. Na introdução, meus amores, ela vai apresentar o assunto que pode ser feito e expor a sua opinião. Nós temos lá o argumento, que é a prova que confirma ou sustenta a sua opinião. É a prova, você vai mostrar para aquela pessoa, para quem está lendo o seu texto, que a sua opinião é uma opinião verdadeira, que a pessoa pode confiar. E a opinião, você vai falar o que você pensa, certo? A conclusão é a ideia final sobre o que foi exposto. Então, você vai concluir, juntando a introdução, a sua opinião e o argumento, fazendo com que o leitor, a pessoa que lê o seu texto, possa entender e também, de certa maneira, até acreditar naquilo que você escreveu, certinho? Não é muito diferente de uma notícia, nem de uma reportagem dos textos que a gente já estudou um pouco. Só que a diferença é a questão da opinião que você vai defender, que você vai dizer, argumentar, tá? É o que diferencia um pouquinho esse gênero textual da notícia, da reportagem, tá certo? A estrutura. Um texto assim é também organizado, né? E ele é chamado dissertativo. Com base nas três partes, poderíamos esquematizar o texto dessa maneira. Como eu já havia falado, ele vai ser um texto dissertativo por quê? Porque ele vai ter a introdução, o desenvolvimento e também a conclusão. Essa vai ser a estrutura do seu texto de opinião. Belezinha? E as características? Eu separei para você aqui, ó. Apresenta a defesa de um ponto de vista, tem argumentos, usa uma linguagem simples e objetiva que a pessoa possa entender perfeitamente. E também não esqueçam que possui um título, tá? Outra coisa interessante, tem a assinatura. O que é a assinatura? A assinatura é o nome do autor ao final do texto. Quem escreveu esse texto de opinião? De quem é essa opinião? Certinho? Aí no livro de vocês, tá? Vocês vão encontrar que esse texto de opinião, a tia pegou só um pedacinho para mostrar para vocês algumas das características que eu apresentei anteriormente, que é o título. Nós temos também a opinião e, mais abaixo, consequentemente, o desenvolvimento do texto. O desenvolvimento, meus amores, é a defesa dessa sua opinião, desse seu argumento, que vai estar, ó, mais adiante no texto. Aqui a gente só colocou um pedacinho, tá bom? Não esqueça, só para mostrar para vocês algumas características. E agora, a gente vai um pouquinho de ortografia, com as terminações ão e ona nas palavras. O que é isso, tia? Coloquei aqui o exemplo e vou botar para vocês. As palavras com terminações que indicam tamanho grande no aumentativo, ó, a gente utiliza ao final delas ão e ona. É o exemplo de onça, onçona, macaco, macacão. Então, a gente dá uma ideia de exagero, de grandeza, sempre que a gente for colocar as palavras no aumentativo. A gente vai ver também que o aumentativo, como eu havia falado, é um substantivo de exagero.
Chamamos de aumentativo, né, a forma como nomeamos as coisas, colocando-as bem maior do que elas são através do exagero. Por exemplo, quando eu digo uma casa, uma casona, um casarão. Então, ao final dessa palavra, a gente vai modificá-la e deixá-la na forma aumentativa, fazendo um certo exagero, uma grandeza assim, para cada objeto. Aqui eu trouxe só um exemplo para a gente finalizar. Quando uma mulher é grande, dizemos que ela é um mulherão ou uma mulherona, que é as terminações que nós estamos estudando, que estão sendo empregadas, ó, o ão e o ona, tá, meus amores? Meus queridos, obrigada pela atenção. Eu espero que vocês tenham compreendido mais esse gênero textual para os nossos estudos, tá? Aqui vai ficando para vocês as propostas de atividades que vocês vão fazer em casa, tá? Qualquer dúvida, não deixem de retornar à aula para que vocês possam fazer as suas atividades sem nenhuma dúvida, ó. Um beijo para vocês e até a próxima aula.